Bom, pessoal, então hoje, dia 25 de junho, a gente está fazendo uma aula de projetos industriais, tá? E aí eu vou começar aqui dando uma explicaçãozinha sobre aquela atividade que vocês entregaram. Acho que algumas pessoas não conseguiram entregar, aí eu vou tentar dar uma explicadinha rapidinho aqui para quem ficou com dúvida, de tentar fazer, e me entregar, mesmo que seja atrasado, tá, pessoal? Não tem problema, o importante é que vocês façam e que me entreguem a atividade. E aí é o seguinte, olha, a primeira parte importante aqui é vocês entenderem, conseguirem compreender, interpretar os dados que eu passei, né? Deixa eu abrir aqui que eu acho que eu acabei fechando sem querer. Tá aqui. É, acho que alguém mandou alguma coisa aqui no fórum, peraí. Não, Baioc, imagina. É, eu já estava tentando pensar aqui como é que seria a melhor forma de mostrar. Acho que a melhor forma vai ser essa daqui, ó. O que acontece, Baioc? Eu pedi aqui três coisas para vocês, né? A primeira é posicionar o quadro de distribuição. A segunda é fazer um gráfico que mostre a potência, a variação, né? A potência instalada não vai ter variação, né? Que é a carga que a gente instalou e ela é fixa. Não quer dizer que a gente usa ela ao mesmo tempo, né? É por isso que a gente faz o gráfico de demanda, né? Que é o máximo que eu vou estar consumindo em determinado horário e a média do que eu consumo durante um dia, né? É isso que essa parte aqui está querendo dizer. E o cálculo da fator de demanda, que é basicamente utilizar a demanda que eu calculei para poder determinar o quanto que eu uso de carga em relação ao que eu tenho instalado e o fator de carga. Isso aqui são só duas equaçõezinhas que a gente coloca os valores para resolver. Essa é a parte mais simples, né? Bom, em relação à primeira tarefa aqui, que é o posicionamento dos quadros de distribuição, né, a gente tem duas situações aqui, né? Naquela planta que eu passei para vocês, deixa eu abrir ela aqui, que é essa plantinha aqui, eu passei aqui é como se fosse um rascunho mesmo, tá? De uma planta industrial, tá? Assim, bem simples, sem nenhum detalhe. A ideia aqui era mais que vocês conseguissem ter uma percepção de localização das coisas para poder fazer o cálculo do centro de distribuição. Como assim, professor, noção de distribuição? Porque se vocês olharem aqui pelo quadro que eu passei, né, eu tenho aqui todos os quadros que eu quero localizar lá dentro, dessa tabela. Por exemplo, o QDFL1, que é o quadro de distribuição de força e luz 1, ele é um quadro de luz e força, significa que nele eu vou ligar a tomada e iluminação, e que ele pertence ao escritório 1. Se eu vier aqui na minha planta, o escritório 1 é esse ambiente aqui. Observe que eu não tenho aqui, né, marcado aonde que está cada uma das minhas luminárias e aonde que eu coloquei as tomadas nesse escritório. Não sei nem, inclusive, o tamanho dele, para ter uma ideia se tem muita lâmpada e tomada, por exemplo, tá? Então, baseado nisso, né, que eu não tenho as informações, aonde que seria o melhor local para eu posicionar o meu quadro de distribuição aqui? Então, na verdade, isso não tem uma resposta é, fixa, porque eu não sei nem onde está a porta eu acredito que abra para o lado da boneca, né? Mas eu não sei onde tem janela, por exemplo, não sei onde fica a mesa, né? Então não dá para ter uma certeza assim de qual seria o melhor local, né? Aí vocês ficariam a critério de vocês. Posso colocar aqui atrás da porta, que normalmente é uma escolha boa, e aí é uma escolha boa porque eu garanto que não vai ter um armário, por exemplo, atrás da porta, né? Poderia colocar nessa parede, nessa. Então, você iria escolher em cada escritório desse, na sala de manutenção, aonde que seria melhor você colocar o quadro. Tá? E aí, cada pessoa que me entregou o trabalho talvez tenha feito uma escolha no local ligeiramente diferente do outro. Tá? Entendeu isso daí, Baio? Aham, agora entendi. Aí depois vocês têm que fazer a distribuição do quadro de iluminação do galpão. Então, se a gente olhar aqui, ó, o galpão 1 é mais ou menos essa área, o galpão 2 mais ou menos essa área. Aí, de novo, eu não sei onde estão posicionadas as lâmpadas, então eu não consigo calcular a, o melhor local para colocar o quadro de distribuição. Mas e se vocês voltarem lá naqueles slides, quando eu falei sobre isso, tem algumas recomendações, tipo, não colocar no local de circulação. Então, aí vocês podem fazer uma escolha baseada nisso. Por exemplo, colocar nessa parede aqui. Então, ou
em qualquer outro local aqui nessa parede, né? Então fica a critério de vocês de novo. Aí tem o centro de controle dos motores, tá? Para esses eu tenho aqui um posicionamento, né? Mas, por exemplo, se eu pensar em torno 1, torno 2 e colocar as posições dele aqui, como eles são mesma potência, eu teria um quadro posicionado exatamente entre eles, que seria uma área de circulação entre as máquinas. Então, de repente, vale mais a pena eu colocar na parede. Então, observe que são todas as escolhas que eu estou fazendo aqui, são escolhas não exatas, digamos assim, né? Não existe uma determinação exata de onde que vai ficar. Estou escolhendo onde eu estou posicionando. A única conta que você tem que fazer para essa primeira parte, Baiuco, depois que você posicionar todos esses camaradas aqui, né, escolher a posição de cada uma deles lá, igual eu estava fazendo com vocês aqui agora, vocês têm que calcular o QDG, que é a posição do quadro de distribuição geral. Aí, para esse cara aqui, aí sim eu faço uma conta, né? Que conta seria essa? Eu pegaria a posição X e Y de cada um desses quadros, que eu escolhi aqui onde eles iam ficar. Poderia considerar, por exemplo, essa quina aqui como o ponto 00, e aí eu teria se tiver no AutoCAD, eu coloquei lá o AutoCAD, né? Você pode medir a partir desse ponto a posição x, y de cada um desses quadros. Se você conseguiu, por acaso, imprimir essa figurinha, você pode medir com uma régua em centímetros. Não faz diferença aqui a unidade que você usa para medir. O importante é que você mantenha a mesma escala para todos os pontos que você vai medir a partir de um ponto de referência. Que eu estou colocando aqui essa quina, poderia ser qualquer outro ponto da imagem, tá? E aí você faria aquele somatório para o x e para o y para determinar o x e o y ideal para o seu quadro de distribuição. Provavelmente você não vai encontrar o x e y ideal numa parede, né, ou no local onde ele realmente vai ficar. E aí o que você vai fazer perto daquele ponto, vou fazer uma suposição. Ou, por exemplo, que deu o ponto exatamente em cima do torno 5. Né? Então, eu vou escolher próximo a esse ponto aqui, qual que é o melhor local para poder fazer o posicionamento do quadro. Entendeu? Mas esse quadro ficaria normalmente colocado na parede, né? Isso, na parede. Exatamente. Aí poderia ser nessa, dependendo da onde você vai encontrar o centro de carga, que vai ser baseado no posicionamento que você deu para cada um daqueles quadros aqui dentro. Ok, Beleza? entendi. Aí, essa é a primeira parte. A segunda parte, para fazer o gráfico da potência instalada, eu coloquei aqui para vocês uma tabela que determina o funcionamento de todas as cargas que a gente tem, né, prevista aqui, né, as cargas que eu falo em relação aos quadros, né? Então, o quadro de força e luz 1, ele tem uma potência instalada de 7.500 e essa potência de 7.500 ela é requisitada durante todo o período das 7 da manhã até as 22 horas. Então, assim, é claro que na vida real isso não vai acontecer, mas aqui na atividade, vocês vão considerar que 7 horas da manhã até as 22 horas eu vou ter 7.500 watts o tempo todo sendo requisitado pelo QDFL1. Aí para o QDFL2 já muda. Ele é requisitado de 7 a meio-dia, tem uma hora de intervalo entre meio-dia e uma, e depois das 1 até as 18 horas ele também tem a requisição de 100%. E assim, pessoal, funciona para todas as cargas que a gente tem previsto lá em cima. Eu coloquei aqui um horário de funcionamento. Beleza? Tranquilo. E aí com isso aí que faria aquele gráficozinho das potências, né? Isso, aí como é que não é obrigatório fazer uma tabela, tá? Eu só achei que ficou mais fácil na hora de resolver aqui. Eu coloquei as cargas e aí eu fui escrevendo aqui na tabela, por exemplo, botei 7 aqui, quer dizer de 7 às 8, 8 quer dizer de 8 às 9. E aí eu fui ticando aqui com xizinho para dizer que naquele horário aquela carga está sendo ligada. Porque aí isso me possibilita aqui depois de somar, né? Por exemplo, para fazer o gráfico geral, eu preciso saber de 7 às 8 da manhã qual que é a potência que eu tenho. Aí, depois, olhando para os X aqui, fica fácil. No meu caso aqui, eu preferi até colocar uma equação, que eu fiz uma soma assim, né? Tipo, soma
essa potência se esse cara aqui for um X. Mas aí não precisa de vocês saberem programar no Excel para fazer isso. Né? Basta vocês somando mesmo. 7.500 mais 7.500 mais 7.500. E aí aqui no final você vai ter qual que foi a potência demandada para aquele período, de 7 às 8, de 6 às 7, de 5 às 6. Né? Eu juntei aqui uns horários porque eles eram todos iguais, né, nesse horário. Então, aí eu pude fazer isso, ficou mais fácil. Mas aí, depois que vocês somarem isso daqui, aí vocês podem usar esses totais aqui, né, de cada um dos horários para fazer um gráfico. Aí foi o gráfico que eu encontrei, foi esse daqui, tá? Que não é completamente fiel, né, mas que dá para fazer baseado nessas informações que eu encontrei aqui de potência, tá? Aí eu calculei a máxima, calculei não, né, visualizei pelos valores aqui qual que foi a máxima, aí já respondo a pergunta da máxima, e a média eu somei tudo e dividi pelo período de 24 horas, e aí achei a potência média, então tem a demanda média, então tem, ó, demanda média, demanda máxima e a potência instalada. Quem é a potência instalada? É a soma de todas as cargas que eu tenho na minha instalação, tá? E aí, com isso que eu montei esse gráfico aqui. E depois, para calcular o fator de demanda e o fator de carga, é só você olhar as equaçõezinhas que tem lá no slide e calcular, beleza? Ok, ok. Tranquilo. Então faz esse negócio aí e me manda, bicho. Pelo amor de Deus, manda hoje. Beleza? Beleza, vou tentar mandar hoje ainda. Beleza, então, pessoal. É, Alguém tem mais alguma pergunta a respeito do trabalho? Acho que não, mas teria que também mandar o projeto do AutoCAD Não, com não os precisa quadros de não. distribuição também? É, Ah, tá, não, ok. você pode fazer à mão. Eu preciso de um desenho com o posicionamento dos quadros. Você pode fazer no Paint, pode fazer onde você quiser. Né? Pode pegar aquele PDF lá e desenhar em cima dele. Pode riscar a mão, não tem problema. É só você mandar o PDF do desenho, que é o anexo A, com o posicionamento dos quadros. Entendeu? Tá, tranquilo. Valeu. É, Posso seguir aqui então? Pode sim, professor. Tranquilo. Bom, pessoal, deixa eu só fazer, antes de eu continuar aqui então, deixa eu só localizar aqui onde que nós paramos, né, para a gente não ficar perdido. Vou gravar aqui 120. O que nós já estudamos a respeito da iluminação industrial? Nós vimos uns conceitos básicos que a gente já tinha visto lá no segundo ano, vimos sobre lâmpadas elétricas, sobre luminárias, o que seria o projeto de iluminação, destacando aí a importância dele para o setor industrial, né? Aí nós estudamos o método fluxo luminoso, fizemos um exemplo de aplicação desse método, que foi o método que vocês utilizaram lá em projetos residenciais. Aí eu falei também sobre o método das cavidades zonais. O que eu vou fazer agora é resolver um exemplo utilizando esse método, e aí depois a gente vai estudar sobre o método ponto por ponto, e também sobre iluminação de ruas, e só dar uma olhada rapidinha na solução de um projeto de iluminação utilizando um programa computacional. Então, deixa eu voltar lá, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é ver com vocês sobre o método das cavidades zonais. Um exemplo, né? Então, na verdade, é aquele exemplo que a gente até tinha visto já em um tempo passado aí, né? Onde eu tenho um galpão. Esse galpão aqui, ele tem uma parte central. Nessa parte central, eu tenho uma máquina cujo plano dela eu quero iluminar, né? E esse plano da máquina que eu quero iluminar, ele fica a 80 centímetros do piso, né? O que nos dá aquela cavidade do piso aqui, né? De 80 centímetros. Eu tenho uma distância entre o plano que eu quero iluminar da minha máquina até o teto do meu galpão de 6 metros, né? Que é o que a gente chama lá de HLP, né? Que é a cavidade do recinto. E eu tenho aqui uma distância entre o plano das lâmpadas e o teto do meu galpão de 70 centímetros. Sendo que é importante que a gente observe nesse caso aqui, que vai ser importante com relação à cavidade do teto, né, por isso que a gente chama esse HLT aqui,
eu tenho um teto inclinado, ele não é perfeitamente retangular. Então isso vai dar uma diferença na hora de a gente calcular a, essa cavidade do teto aqui. E aí eu já tenho uma informação adicional de que o ângulo de inclinação desse telhado com relação ao plano horizontal é de 15 graus. Então ele pede aqui no problema para a gente considerar essa parte central do galpão, que tem 12 metros de largura e tem 17 metros de comprimento, cuja altura total, que é do ponto mais alto do telhado até o teto, é de 7,5 metros, né? Se a gente somar isso daqui, dá 7,5 metros. Ele pede para a gente determinar o número de luminárias que eu preciso de ter aqui dentro, tá? Utilizando o método das cavidades zonais, aplicando os parâmetros do ambiente e luminância, sendo que ele pede para a gente considerar que o teto é branco, que as paredes são claras, cor clara, e que o piso é de cor escura, né? Então essas cores, né, lembrando que elas são importantes para a gente determinar os fluxos, né, que a gente precisa no projeto de iluminação. E além disso, eu tenho uma informação aqui adicional de que a minha empresa funciona 24 horas por dia, com toda a iluminação ligada. Ou seja, a minha iluminação ela fica funcionando 24 horas por dia. Isso é importante para a gente determinar lá o tempo de vida da nossa luminária, né, quanto tempo ela vai demorar para queimar, né, baseado no tempo de vida útil médio da luminária. Pessoal, esse exemplo está no livro do Mamed, que é aquele livro verdinho, grandão, tá? Então, quem quiser depois, quando tiver a oportunidade lá da gente retornar com o ensino híbrido, pode ir na biblioteca e dar uma conferida nesse exemplo lá, mas eu trouxe ele aqui para os slides para ajudar na hora de vocês estudarem, tá? Bom, então o que a gente quer fazer para determinar quantidade de luminárias e depois calcular o número de fileiras, né, e colunas que a gente vai ter lá de luminárias, é determinar o fluxo total do meu ambiente, que é dado pelo E, né, vezes o S, dividido pelo fator de utilização e o fator de depreciação da luminária. Aí esses fatores, o E e o S, perdão, eles vão depender lá do tipo de luminária, com o fluxo luminoso dela, e o S da área do ambiente, né? Então esses dois são mais simples da gente determinar. O fator de utilização e o de depreciação, que são aqueles fatores que a gente vai precisar de ficar consultando lá diversas tabelas para conseguir encontrar qual que é o número certo para a gente utilizar no nosso projeto. Então foi feita uma escolha, então essa escolha foi feita baseado lá no, sei lá, no que o cara gosta, no tipo de luminária que seria legal para poder botar no ambiente, né? E aí pegou uma luminária daquele fabricante ali, Lume, que é o tipo T38 daquele fabricante. O fabricante fala que ela tem uma categoria de manutenção 4, tá? E aí ele escolheu para esse tipo de luminária, que considera até diferentes tamanhos de lâmpadas dentro dela, né? Ele preferiu utilizar uma lâmpada de vapor de mercúrio de 400 watts, tá? De repente, lá no final do projeto, ele poderia até chegar a uma conclusão de que com a de 400 watts iam ter poucas lâmpadas, não ia conseguir fazer uma iluminação uniforme, aí ele poderia refazer o projeto para uma de 250, ou que deu uma quantidade muito grande, ele poderia refazer para uma lâmpada de 700, né? Então, um projeto tem muito disso também, de tentativa e erro, né? Às vezes você faz o projeto, chega no final, você não tem uma solução tão interessante, aí você volta e refaz o projeto para tentando buscar aí uma solução mais interessante. Pensando nesses 400 aqui, a gente tem um fluxo luminoso, né, de novo, isso aqui é dado pelo fabricante, né, da lâmpada que a gente escolheu, de 22 mil lumens, tá? Então, para essa lâmpada, esse é o fluxo luminoso de uma lâmpada. Depois que a gente determinar lá qual que é o fluxo luminoso que eu tenho que ter no ambiente, se eu dividir pelo fluxo de uma lâmpada, eu encontro o número total de lâmpadas que eu preciso de ter lá dentro, tá? A ideia é bem simples, né? O chato aqui é a gente conseguir calcular esses fatores aqui de baixo. Essa é a lâmpada, né, T38, né? Então a gente tem aqui o perfil de iluminação, né, baseado na lâmpada, perdão, na luminária, né? E aqui os fatores que a gente vai utilizar lá na frente. Então, para a primeira coisa para a gente poder caminhar em direção à determinação do FU, é determinar o fator de relação, que é aquele K.
que é dado por 5 vezes A mais B dividido por A vezes B. Então, A e B são as dimensões do ambiente que a gente quer iluminar, né, de largura e comprimento. Substituindo aqui, a gente chega a um fator de relação K de 0,71. Aí a gente calcula agora as cavidades, né, que são do recinto, que é aquela que fica entre o plano de iluminação e o plano da luminária, a de teto, que é entre o plano da luminária e o teto do galpão, e a do piso, que é entre o plano de iluminação e o piso. Né? Então, multiplica K para aquelas alturas, HLP, HTL e HPP, né? Que são essas alturas aqui, respectivamente, que eu comentei. Né? Do plano que eu quero iluminar ao piso, do plano ao plano das lâmpadas e do plano das lâmpadas até o teto. E aí encontra aqui então o RCR, né, que é do recinto, o RC do recinto, né, que é 4,26, o RC do teto, que é 0,49, e o RC do piso, que é 0,56. Bom, aí a gente vem para essa tabela aqui agora, né, e utilizando os valores de refletância percentuais do piso e da parede e o fator de relação da cavidade do piso, a gente determina o ρCp. Tá? Quem é a refletância percentual do piso? Como lá no problema fala que o piso é muito escuro, ele vai ter um ρPI, né, que é a relação percentual do piso, de 10%. A parede ela é clara, então ele vai ter um ρPA de 50%. O RCP a gente acabou de calcular, que está aqui, RCP de 0,56. Então, com esses três valores, eu venho aqui nessa tabela e vou procurar qual que é o meu ρCp. Ou seja, eu vou determinar aqui o nosso percentual da parede, tá? Então, eu pego aqui na minha tabela, né? A primeira linha, essa tabela é utilizada tanto para a gente utilizar, tanto para a gente pegar aqui o rho do teto quanto do piso, tá? Junto com o da parede, do recinto aqui que eu quero calcular, perdão, para poder determinar aqui e utilizando também o RCT do teto e do piso para determinar aqui, por exemplo, nesse caso, o ρCp. Então, eu vou pegar aqui o piso 10%, né? Ou seja, eu estou nessa coluna aqui, eu não vou usar para o teto, vou usar para o piso, né? O da parede, 50%. Então, 10 e 50, eu estou nessa coluna aqui. Com o RCP de 0,56, então RCP 0,56, eu tenho 0,5 e 0,6, ou seja, está entre esses dois aqui. Eu posso ter, se for 0,5, 10, se for 0,6, 11. Como eu tenho a variação só de 1% de um para o outro, e o 0,56 está mais próximo de 0,6 do que de 0,5, eu vou considerar aqui o nosso ρCp de 11%. Aí eu vou para o próximo passo, que é determinar a refletância efetiva da cavidade do teto. Né? Então a gente fez aqui a cavidade do piso, agora a gente vai fazer a cavidade do teto. Tá? Para a cavidade do teto, a gente precisa de ter o R do teto, cadê? O valor percentual do teto, né, que é de 70%, porque ele é teto branco. O das paredes, que são claras, né, 50%, então isso daqui está no problema. A gente vai calcular o CT, né, que é o da cavidade do teto, utilizando agora o RCT, que é o que a gente já calculou aqui, né, que é a relação da cavidade do teto. Tá? Então, eu vou de novo na mesma tabela, né? Antes eu usei para o piso, agora eu vou usar para o teto. Um teto de 70%, eu estou nessa coluna, com a parede de 50%, então é exatamente a coluna do meio, né? Para um RCT de 0,49, então 0,4 ele é 65, 0,5 ele é 64. Como ele está bem próximo do 0,5, né? Eu vou considerar aqui o 64 para poder fazer para poder calcular, então, determinar aqui a relação da refletância efetiva da cavidade do teto. Só que, nesse caso aqui em especial, que eu havia comentado lá no começo, nós temos um teto que ele é inclinado, tá? Ele não é perfeitamente plano. E aí, nesse caso, a gente vai fazer uma correção devido à inclinação do teto, né, que eu já mostrei na semana passada, que é calculado por essa equação aqui. E aí, utilizando essa equação e substituindo, então,
o ângulo de 15 graus, né? Calculando o SRT, que é aquela área corrigida, né? Baseado lá nas dimensões do telhado, perdão, do recinto, né? E considerando a inclinação do telhado, a gente chega a essa área de 211 metros quadrados, né? Comparada com a área, sem considerar a inclinação do telhado, que é 204, a gente chega a um Rho CT2 de 0,69, né? Ou seja, 69%, né? E então, quer dizer que ao invés de utilizar o 64 que eu peguei pela tabela, eu vou utilizar o 69, que é o valor dele corrigido, tá? Bom, aí a gente vai então agora calcular finalmente o fator de utilização, que é o FU, né? Só que para calcular o fator de utilização, nós vamos ter um probleminha aqui. Quando a gente vem para essa tabela da luminária, né, nós temos aqui o ρCT, o ρPA, o RCR, tá? É, que está aqui, né? E a gente tem que, baseado nesses valores, determinar aqui então qual que é o fator de utilização, que são esses números. Só que tem um problema. Se a gente pegar aqui todos os fatores que nós encontramos, o ρCT ele é 69. Se eu vier na tabela, não existe 69 no ρCT. Existe 50 e existe 80. E o RCR que nós encontramos, vou botar aqui, ele é de 4,26. Né? De novo, se eu vier aqui na tabela, não existe 4,26, existe 4 e 5. Né? Ou seja, eu vou ter que usar uma técnica matemática aqui, que é chamada de interpolação, né? Que é basicamente uma regra de 3, para eu criar um elemento que esteja entre os 50 e o 80, né? Ou seja, o 69, e depois para eu criar um elemento que esteja entre o 4 e o 5, ou seja, o 4,26. Né? Então eu vou criar esses dois elementos, eu vou utilizar, né, essa relação matemática para poder determinar o elemento que está na coluna de 69% com 10, ou perdão, com 50, que é o da parede, né? E que ele está no 4,26. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou criar o elemento que pertence ao ROCT 69. E aí, para isso, eu faço a seguinte conta. Eu pego quanto que é o fator de utilização, né, para o 80, pego o fator de utilização para 50, né, relaciono os dois, depois pego o de 80 e relaciono com o de 69. Tá? Sendo que para o de 80 e o de 50, eu consigo tirar da tabela o fator de utilização. Para o de 69 é o que eu determino com essa relação triangular aqui. Então vamos lá. Para o de 80, né, 80, 50, que é o da parede, eu vou utilizar aqui o valor de relação do 4. Né? Então, 80, 50 para o meu RCR4 dá 0,6. Então, 80, 50 para o RCR4, 0,6. Depois eu vou na coluna de 50, 50, 50 para o meu RCR4, eu tenho aqui 0,58. Né? Então, 50, 50 com o RCR4, 0,58. Aí eu relaciono agora do outro lado o 80 com 0,6, 69 com F1, que eu quero encontrar, F1, porque eu estou encontrando para o meu RCR de 4, né, que eu quero 4,26 depois no final. Então, para o RCR4, eu acho um FU de 0,59. Agora eu faço a relação para o RCR5, que é o que está depois do 4, né, já que eu quero encontrar o 4,26 que está entre os dois. E aí eu volto aqui e faço a mesma conta. 80, 50 para o RCR5, que é o 0,56. 50, 50 para o RCR5, que é o 0,54. Né? E aí faço agora com 69, calculando o FU2. Né? Então esse aqui é para o RCR de 4 e esse aqui foi o RCR de 5. Agora eu quero achar o meu RCR de 4,26. Né? Ou seja, para o RCR4 eu tenho um FU de 0,59, que foi o que eu calculei. Para o RCR5, um FU de 0,55. E aí aqui eu faço o 4 menos o 4,26, que é o que eu quero achar. E aí eu chego aqui ao RCR, ao meu fator de utilização, perdão, de 0,57, considerando um RCR de 4,26 e o meu Rho CT2 de 69%. Posso seguir, pessoal? Essas contas aqui, acho que vocês vão conseguir
compreender melhor elas quando vocês estiverem fazendo a atividade que eu vou passar, tá? E aí lá na frente vocês podem tirar dúvidas também. Mas é só uma relaçãozinha matemática, uma regrinha de três, basicamente, que é utilizada para poder fazer essa relação e encontrar um elemento aqui no meio, tá? Beleza. Então, aqui, né, o cálculo do meu coeficiente, o cálculo do coeficiente de relação do fator de utilização, né, que é o seguinte, para finalizar aqui, né, opa, passei sem querer. Com o valor de FU foi calculado para a refletância efetiva do piso de 20%, que era o que nós tínhamos nessa tabela aqui, de 20%, a gente vai fazer uma correção, utilizando aquela tabela de correção que eu mostrei na aula passada, para fazer a correção para o OCP em questão, eu quero de 11%. Né? Onde que eu vi o de 11%? Aqui. A gente calculou aqui, fazendo a relação da cavidade do piso. Tá? E aí eu tenho, então, essa tabela aqui, né, onde eu vou informar o ROCT, né, que é de 70%. Por que 70%? Porque é o mais próximo aqui do 69%, que a gente determinou. Né, poderia fazer aqui também uma interpolação, mas vocês vão ver que como os valores eles são bem próximos, não tem necessidade. Tá? Para um roubo da parede de 50%, que são as paredes claras, um RCR que a gente calculou lá de 4,26, né? E a gente vai achar aqui o FC de 1,4, olha, 70% com a parede de 50, com o RCR de 4,26, né? O 4,26 está entre 4 e 5, poderia de novo interpolar, mas como eu tenho a variação só de 0,01 entre um e outro, e o 4,26 está mais próximo do 4, eu seleciono então o número 1,04. Então, aplicando o fator de correção ao fator de utilização, ou seja, dividindo o fator de utilização pelo fator de correção, a gente chega aqui, finalmente, a um fator de utilização corrigido de 0,54. Então, só voltando aqui rapidinho, para essa equação aqui, né, nós temos o E, né, da lâmpada que a gente está utilizando, nós temos o S, que é da área do recinto, determinamos o fator de utilização. Falta agora só o fator de depreciação para a gente finalizar e determinar o fluxo total que a gente precisa. Tá? Então, para calcular o fator de depreciação no serviço da iluminação, deve calcular com base nos seguintes fatores, tá? Como nós vimos lá nos slides anteriores. Primeiro, a gente vai determinar o fator de depreciação do serviço da luminária, que é o FD. Tá? Considerando que o período de manutenção seja de 24 meses, tá? Professor, de onde que vem esses 24 meses? Isso daqui o cara, o dono da indústria, que vai te falar de quanto e quanto tempo ele vai trocar as lâmpadas, né? Aqui eu estou considerando 24 meses, ou seja, que ele só vai dar manutenção nas luminárias, perdão, não das lâmpadas, mas das luminárias, de 24 em 24 meses. Ou seja, essa luminária ela vai acumular sujeira com o tempo, e aí ela vai, por isso que a gente chama de depreciação, né? Ela vai iluminando menos com o passar dos meses, tá? Então, sabendo que a nossa luminária ela é categoria 4, que foi o que o fabricante forneceu, a gente vai utilizar, então, aquele gráfico para determinar o FD, tá? Ou seja, eu vou considerar aqui 24 meses, né? Nós temos um ambiente limpo, tá? Que foi considerado aqui para esse exercício. E quando eu venho aqui, né, um ambiente limpo depois de 24 meses, eu vou considerar um fator de depreciação de 81%. Ou seja, basicamente, né, essa luminária ela tem o poder de iluminação de 81% do máximo que ela tem de quando você acaba de instalar. Ou seja, se você tem uma lâmpada que está no fluxo máximo o tempo todo, por exemplo, depois de 2 anos dessa luminária instalada, ela vai estar iluminando só 81% da capacidade que ela poderia iluminar. É isso que esse fator determina. Aí a gente vai para o FS, tá? Que é o fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira. Tá? Então, aqui da luminária, aqui em relação ao ambiente. Né? Aí, de acordo com a figura, a gente tem um percentual de 18%, né? Se a gente considerar aqui 24 meses, né, e um ambiente limpo. Então, quando a gente chega aqui, né, isso dá mais ou menos 18%.
É claro que esse gráfico aqui ele não tem muita precisão, né? Então, esses valores aqui são encontrados baseados no gráficos nesse gráfico, né, com escala mais detalhada, né? E aí, né, obtém-se o valor de depreciação devido à sujeira do ambiente, considerando a iluminação do tipo direto, tá? Ou seja, eu pego aquele valor ali de 18%, né, para uma luminária do tipo direto, né, que é esse projetor aqui, tá? Uma sujeira de 20%, a gente teria aqui, para um RCR4, né, o nosso é 4,26, né, mas está mais próximo do 4, o 18% está mais próximo do 20%, então isso nos dá aqui um valor de 95%, tá? Então essa é a depreciação do ambiente devido à sujeira. Aí nós temos agora o fator de redução do fluxo luminoso por queima de luminárias, que é o FQ, tá? Como serão utilizadas as lâmpadas de vapor de mercúrio, que foi uma escolha nossa lá no começo da atividade, que tem uma vida útil média de 18 mil horas, né? Se a gente considerar que a cada 8.760 horas nós vamos substituir todas as lâmpadas queimadas no ambiente, tá? Por que esse valor? Vou abrir a calculadora aqui para fazer com vocês. Ó. Elas funcionam 24 horas por dia, 8.760 dividido por 24, 365. Né? Ou seja, o cara está considerando aqui que uma vez por ano ele vai trocar todas as luminárias queimadas. Professor, mas a manutenção não era de 24? Não, 24 meses é quando ele vai limpar as luminárias, então não confundam, né? Então, a cada ano ele vai trocar todas queimadas, tá? Ou seja, eu tenho que garantir que depois de um ano funcionando, né, eu vou considerar que eu tenho que ter ainda uma iluminação adequada para aquele ambiente, tá? Então, a gente considera que no final da vida, considerando que no final da vida útil, 60% das lâmpadas estarão queimadas, né, ou seja, depois desse ano que passou aí, a gente acha um fator aqui, né, igual eu havia mostrado na aula anterior, de 0,7. Aí a gente vai agora para o cálculo do fator de depreciação do serviço da luminária, né, dado, né, o fator de fluxo do reator. Tá? Se a gente utilizar o fator, o reator eletrônico, né, a gente pode considerar o fator de fluxo de 1, tá? Que é o que a gente utiliza hoje em dia, tá? Que são reatores eletrônicos, né? E aí o fator de depreciação do serviço da iluminação, então, é só a multiplicação desses fatores que a gente calculou. Né? O fator de depreciação da luminária, o fator de sujeira do ambiente, depreciação do ambiente devido à sujeira, o fator de queimas de lâmpadas e o fator de fluxo do reator. Né? Multiplicando tudo isso, a gente chega aqui ao valor de 0,5. Tá? E aí observem que esse número, que ele vai, como ele entra no denominador daquela equação, ele vai fazer dobrar o número o fluxo luminoso que a gente precisa para poder garantir o mínimo para o ambiente, tá? E aí, galera, é importante ressaltar aqui, né, que esse é um problema. Esse problema acontece porque a gente está considerando esses períodos longos de manutenção, né? Então, se você considerar, por exemplo, que as lâmpadas, você vai trocar a lâmpada quando ela queimar, né, só esse fator que a gente calculou aqui, não seria 0,7, né, seria 1, porque queimou, trocou, então eu não vou precisar de aumentar a quantidade de lâmpadas para poder garantir a iluminação mínima. Então, esse tipo de coisa tem que ser conversado com quem está contratando o seu projeto, para você fazer com que você gaste menos em quantidade de lâmpadas, que vai gerar consumo menor de energia, por exemplo, lá na frente, tá? O mesmo para as luminárias, né? Se eu diminuo o período de manutenção, ou seja, de limpeza das luminárias, ou se eu limpo a luminária toda vez que ela queima, a lâmpada queima, então esse tipo de coisa, essa prática vai fazer com que esse fator aqui ele fique mais próximo de 1, ou seja, que vai fazer o meu projeto ficar mais barato. Tá? E aí, utilizando o quem é esse E aqui?
Eu estava comentando que era tinha a ver com a luminária, não, o E aqui é o mínimo para o recinto, né? Que é 500 para o tipo de atividade que a gente está fazendo lá, né? Isso aqui eu pego da norma, né? Multiplicando pela área e dividindo pelos fatores FU e FDL que a gente calculou, eu acho a quantidade de lumens que eu preciso do meu ambiente. Aqui sim, né, se eu considerar que cada luminária tem uma lâmpada de 22 mil lumens, né, se eu pegar o total e dividir por 22 mil, né, o total que eu preciso de fluxo para o ambiente, dividir por 22 mil, eu tenho que eu preciso de 16 luminárias. Né? E aí, para fazer uma distribuição mais estratégica, né? Ou seja, uma distribuição mais uniforme no meu ambiente, como ele é um ambiente retangular, de 12 por 17 metros, né? Ao invés de utilizar 16, eu vou utilizar aqui 18. Né? E aí, porque eu consigo fazer uma distribuição mais retangular com 18 unidades, tá? E aí eu tenho 17 metros e 12 metros, né? Se eu utilizar aquela divisão, né? Pegando aqui chutando para esse ambiente, né? Que eu vou colocar 3 fileiras de 6, né? Para dar as 18, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões completas, né? E 1, 2, 3 divisões completas nesse sentido. E aí, fazendo as contas, né? Somando lá 5 vezes x, com mais 2 vezes x sobre 2, que dá os 6, que a gente comentou, e aqui 3 vezes y, com mais 2 vezes y, que dá os 4, que a gente fez ali também. E dividindo pela área total, eu acho lá a distância x de 2,80 metros, ou seja, entre luminárias 2,80 metros, e da luminária para a parede é metade, né, 1,40 m, e acho 3 metros para o y, e entre a luminária e a parede, 1,5 m. E aí eu tenho, então, essa distribuição de luminárias para o meu ambiente. Né? Ou seja, eu tenho aqui uma distribuição que ficou bem retangular das minhas luminárias, né? Vai garantir uma distribuição uniforme de luz aqui dentro. E eu estou garantindo que, utilizando 18 luminárias, que eu vou estar acima do mínimo que eu preciso, que é de 16, mais ou menos, né? Esse cálculo aqui, ele dá mais ele dá um pouco menos que 16, né? Então a gente escolhe sempre o número que está acima, para garantir que tenha mais do que o mínimo, né? Bom, e é isso, tá? Então, esse é o método da cavidade, que utiliza a cavidade de piso, cavidade do recinto e a cavidade do teto, tá? Certo? Ou seja, o método das cavidades zonais, tá? Dúvida, pessoal, desse método? Talvez fique melhor quando vocês estiverem estudando em casa aí, né? Que aí vocês vão tentar fazer as equações ou entender melhor como é que fez cada uma daquelas contas. E aí eu peço que vocês deem uma lida nesses slides para me perguntar na semana que vem, para tirar dúvida na semana que vem sobre como é que funciona o método, tá? Aí o próximo método aqui, pessoal, é o método ponto por ponto, tá? O método ponto por ponto, ele analisa a contribuição individual de todas as fontes no ponto que eu estou querendo iluminar, tá? Ou seja, ele faz uma soma, né, para determinar qual que é o iluminamento naquele ponto. Tá? É um método que pode ser utilizado tanto para iluminação de interiores quanto para iluminação de exteriores, tá? Ele pode ser utilizado para iluminar tantos pontos que estão na horizontal, que são os pontos que estão no piso, como, por exemplo, é o caso da iluminação de um campo de futebol, que a gente vai ver o nosso exemplo desse método, como, por exemplo, para iluminar um ponto que está na parede, como acontece, por exemplo, no museu, onde a gente coloca um quadro na parede e quer direcionar uma iluminação dirigida para aquele quadro que está na parede. Ou, por exemplo, né, igual aqui também, né, tá citando, a iluminação de fachada, que é quando a gente tem lá um outdoor e a gente quer fazer uma iluminação do outdoor. Então, na iluminação da horizontal, né, a gente faz uma soma da contribuição do fluxo luminoso de todas as lâmpadas em um ponto no plano horizontal. Tá? Aí, esse iluminamento horizontal, que é dado em lux, ele vai ser igual à intensidade luminosa em candela da nossa lâmpada, vezes um cosseno ao cubo, tá, do ângulo alfa, que é um ângulo que a lâmpada faz, que é um ângulo entre o foco da lâmpada, né, para onde a lâmpada está apontando, e a vertical, de onde essa lâmpada está fixada. Tá? Dividido pela altura ao quadrado, sendo que essa altura é, então, o ponto, a distância, né, entre o ponto onde a lâmpada está fixada
e o plano aonde se encontra o ponto que eu estou querendo iluminar. E aí, o que a gente faz é, considero como o iluminamento total daquele ponto que eu estou querendo iluminar, a soma da contribuição de cada luminária para aquele ponto, tá? Mesmo que a luminária não esteja diretamente apontada para lá, tá? Porque mesmo que eu tenha um foco para uma determinada área, um determinado ponto, né, aquela luminária ela tem uma área de iluminação, e aí a gente vai somar essas áreas de iluminação, a contribuição delas naquele ponto que eu quero iluminar. Então, de maneira que o total vai ser a soma de cada uma dessas iluminações individuais, tá? E o mesmo a gente faz para vertical, tá? Sendo que para o iluminamento vertical, a gente vai pegar a nossa intensidade luminosa, ao invés de multiplicar pelo cosseno ao cubo, a gente multiplica pelo seno ao cubo, né, do ângulo entre a vertical e a luminária, tá? Para onde ela está apontando, né? E só que aqui não é mais a altura agora que eu considero, é a distância entre a minha luminária e o plano vertical que eu estou querendo iluminar. Bom, e aí a gente faz a mesma coisa no anterior. Pego a contribuição de todas as minhas fontes que estão iluminando aquele ponto e somo elas, né, de maneira que o total, o iluminamento total daquele ponto vai ser a soma de cada contribuição dessas luminárias. Então, o que eu estava comentando, né, mesmo quando eu aponto a minha luminária para um ponto, né, que seja o foco dela, por exemplo, igual aqui eu tenho um exemplo de uma curva chamada curva isocandelas, né, que ela mostra aqui para a gente nessa linha, né, que que tudo que está nessa linha da luminária vai ter a mesma intensidade, né? Por exemplo, essa linha aqui é de 410 candelas, então eu tenho o foco dela, que é o máximo, né? Nesse caso aqui, 660 candelas, e aí, né, saindo do foco, eu tenho qualquer contribuição daquela luminária, dependendo do ponto que eu quero iluminar com ela. E aí, pessoal, nós temos aqui o exemplo 3, tá? Que é um exemplo para fazer a iluminação de uma quadra poliesportiva, uma quadra de futebol aqui, tá? E aí esse exemplo eu vou resolver com vocês na sexta-feira que vem, para não ter que parar no meio do exemplo. Pessoal, alguma dúvida a respeito do que nós fizemos hoje? Bom, então essa aula foi gravada, né? Assim que ela estiver disponível, eu vou postar lá no AVA para vocês, tá? Aí vocês avisam os colegas, então, que não puderam participar aqui, para assistir lá depois, beleza? E Baioco, faz a atividade aí e me entrega, rapaz. Tudo bem? Pode perguntar, Baioco, fica à vontade. Ah, tudo bem, sem problemas. É o botãozinho de levantar a mão ali, né? Bom, pessoal, então obrigado pela participação de vocês aqui. Bom final de semana para todo mundo aí. E lembre lá de utilizar o fórum ou de mandar mensagem que não gosta de escrever no fórum, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, pessoal. Um abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula.